Meu nome é Daniela, sou administradora de empresas e advogada, e eu fui convidada para participar desse congresso e abordar o tema o direito e a inclusão digital. Eu não pretendo, com essa participação, esgotar o tema, então pouco trazer para vocês um compilado de jurídico, de leis e normas sobre a questão, mas sim uma reflexão sobre os temas que estão em voga no denominado mundo virtual ou mundo digital. Hoje nós somos mais de 209 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, no ano passado, em 2017, 70,5% dos brasileiros tinham acesso à internet em casa e 69% nos celulares. Segundo uma pesquisa realizada pela ESTE, a Enjoy Safer Technology, uma empresa que atua no ramo de seguranças e ameaças online, 53% dos brasileiros passam mais de 6 horas por dia na internet. Segundo o relatório 2018 Global Digital da We Are Social e do HotSuite, o brasileiro passa em média 3 horas e meia por dia nas redes sociais, assim entendidas como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e 58% dos brasileiros têm pelo menos uma conta em rede social. Esses dados são extremamente significativos, né? E eles revelam que os brasileiros passam mais de 25% do seu dia na chamada realidade virtual. E a realidade virtual é dual. Isso que ao mesmo tempo em que propicia o acesso a uma infinidade de informações, então notícias do mundo inteiro em tempo real, eu posso me qualificar profissionalmente, eu posso fazer cursos de graduação, pós-graduação, assistir palestras, enfim, eu tenho uma gama de conhecimentos à minha disposição. Ao mesmo tempo que eu tenho tudo isso, eu também também me coloco em contato com um conteúdo maléfico, que pode, né? Esse conteúdo maléfico pode nos dirigir à posição de vítimas de crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, ordem sexual, tanto quanto no mundo real, né? E por que a gente fala que é dual? É dual porque é dual como tudo na vida da gente. Existe o bem e o mal em constante duelo, né? E se existe isso no mundo real, vai existir isso no mundo virtual. E quem vai sair vencedor? Aquele que a gente dirigiu o foco, né? A gente pode usar a mesma ferramenta em nosso benefício ou malefício. A escolha vai caber unicamente a nós. Então, a partir daí, a gente tem que entender o seguinte, que o direito, ele é dinâmico, mas a vida social, ela se renova a cada instante. É óbvio, né, que o direito não consegue acompanhar em tempo real todas as modificações sociais e inovações tecnológicas. Entretanto, seja no mundo real, seja no mundo virtual, as normas de convivência social são as mesmas. Isso tem que ficar muito claro. Muita gente ainda acredita que a internet é terra de ninguém, um território sem lei, na qual posso exercer a liberdade de expressão até as últimas consequências, e pelo fato de eu estar atrás de um computador, eu estou protegido sob o manto de um escudo intransponível. E ainda, eu posso me manifestar livremente e me manter no anonimato. Então, eu uso as redes sociais para ofender as outras pessoas, não respeito a opinião do outro, eu tenho que agredir, perseguir, enfim, praticar N atos, né, que socialmente, no mundo real, a maior parte dessas pessoas não praticariam esses atos, porque não ofenderiam o outro pessoalmente, porque teriam o risco de serem agredidos ou de ter outro tipo de resposta, mas como ele está atrás do computador, ele usa isso como um escudo, né? E muitos acreditam que não existe nenhum tipo de... como é que a gente pode... Que palavra que seria melhor para dizer? Que não existe nenhum tipo de punição para os atos socialmente reprováveis no mundo virtual. E isso não é verdade, né? Não é bem assim, nem no mundo real, nem no mundo virtual. Tanto no mundo real como no mundo virtual, a Constituição garante a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. E ainda ela garante ao ofendido o direito de resposta proporcional ao dano, seja esse dano de ordem material, seja de ordem moral. Esses são direitos fundamentais, direitos da personalidade. Isso significa que eles se aplicam a todo e qualquer brasileiro,
nato ou naturalizado, independentemente desta ofensa ser no mundo real ou no mundo virtual, certo? Há que se mencionar que desde 2014 a gente tem a Lei do Marco Civil da Internet. Ela dispõe de forma geral, né, sobre princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários, provedores de internet. Enfim, ela regulamenta de forma geral o uso da internet no Brasil. É evidente que a matéria não foi esgotada, e nem poderia ser, porque todos os dias a gente experiencia ferramentas novas do mundo digital, e deles virão outras situações que não estão abarcadas pela lei. Mas, né, a gente tem que ficar em mente que não é porque não existe um dispositivo legal que regulamente determinada situação que ela não será punida se ela for considerada um ato ilícito. Então, como a gente falou, o direito é dinâmico e ele precisa acompanhar as mudanças da sociedade, né? Ainda que numa determinada situação, determinado fato não esteja expresso em lei como um ato ilícito, ele não deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário e esse pode sim se pronunciar, né? E isso vai dar início ao que a gente chama de jurisprudência sobre um tema, uma construção jurisprudencial, né? Que é o conjunto reiterado de decisões sobre um mesmo fato que levam a uma pacificação sobre o tema. E isso não é diferente no que tange as questões que envolvem o mundo virtual. Eu trouxe para vocês aqui 3 situações específicas, né, e que não existe regulamentação na lei, mas que o judiciário já vem se pronunciando sobre esses 3 temas, né, e de uma forma que vá se construindo uma jurisprudência e que vá suprindo a falta de dispositivos legais sobre o tema. O primeiro tema seria os grupos de WhatsApp, e que também isso se aplicaria por analogia para os grupos no Facebook ou em outras redes sociais. Está sendo construída uma jurisprudência no sentido de que o administrador dos grupos de WhatsApp, Facebook ou qualquer outra rede social que permita a formação de grupos, responde pelos danos causados por ofensas entre os seus membros. Se ele se omitiu, não tomando nenhuma providência para cessar essas ofensas, ou ele agiu de alguma forma incentivando, né, essa troca de ofensas. A gente tem que relembrar que os atos ilícitos, à luz do que dispõe o artigo 186 do Código Civil, são praticados tanto por ação quanto por omissão. Então não basta eu, como administradora de um grupo, fazer de conta que eu não estou percebendo aquilo que está acontecendo dentro do grupo, me colocar numa posição alheia àquela briga e a troca de ofensas e deixar que as partes se resolvam. Não, porque eu estou praticando um ato ilícito por omissão, afinal de contas eu sou administradora. E na qualidade de administradora, entende-se que eu devo não só mediar os assuntos dentro do grupo, só que eu tenho a obrigação de mediar conflitos e impedir, né, que atos ilícitos dentro do meu grupo sejam praticados. E eu trouxe para vocês aqui uma decisão, né, dentre várias que a gente já tem aqui no país, mas a 34ª Câmara Civil, a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela decidiu que os administradores de grupo de WhatsApp são responsáveis por ofensas feitas por membros, caso não hajam para impedi-las ou coibi-las em um determinado caso. E esse caso que foi levado para o Tribunal de Justiça e do qual, né, surgiu essa jurisprudência, foi um caso em que foi criado um grupo denominado Copa do Mundo 2018 e que uma das integrantes foi chamada de vaca por um outro membro do grupo, e a administradora do grupo, ao invés de se posicionar no sentido de pacificar o conflito, ela colocou uma carinha sorridente, ou seja, ela anuiu com aquilo, né? Enfim, segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da 34ª Câmara de Direito Privado, essa administradora terá que pagar uma indenização por danos morais de R$3 mil a essa integrante do grupo que foi ofendida, né? Existem outras decisões no país nesse mesmo sentido, e que a gente tem contato aí quase que diariamente,
responsabilizando os administradores de grupos por aquilo que acontece dentro dos grupos, tá? Bom, um outro tema que ficou muito em voga nesses últimos tempos foi as fake news, né? Elas acabaram ficando amplamente divulgadas porque a gente estava num ano de eleição, né, em que já se imaginava, o judiciário já imaginava que iam explodir, né, as tais notícias falsas, e inclusive o Tribunal Superior Eleitoral tomou providências antes do início mesmo da campanha eleitoral, né, e fez uma série de divulgações aí na mídia, tentando coibir essa prática, ou ao menos, né, se essas fake news fossem veiculadas, que as pessoas simplesmente não as aceitassem, né, de forma pacífica, mas questionassem, verificassem se aquela informação era verdadeira, né? E a gente teve aí um dos processos eleitorais mais calorosos da história, né? E a gente sabe que a gente teve várias fake news aí, que são as notícias falsas propagadas, né? E hoje elas são propagadas como verdadeiras. E por quais razões? O que permite que essas fake news hoje, entre aspas, estejam na moda, né? Na verdade é que ainda existe aquela cultura do anonimato na internet. A internet tem um expressivo volume, né, de pessoas que utilizam, de usuários, e a velocidade das informações. Então, qualquer notícia, seja ela verdadeira ou falsa, a partir do momento que ela é inserida numa rede social, que ela é inserida na internet, ela se propaga como rastilho de pólvora. Isso vale para a informação verdadeira como vale para a falsa. Então, e as fake news também não é algo atual, que surgiu esse ano. Não. Quantas e quantas notícias a gente já teve... Desculpa. Quantas e quantas notícias a gente já teve nos últimos anos aí de celebridades que estavam mortas, pessoas chorando, inclusive nesses programas, né, em que se fala de celebridades, se lamentando a morte, e a pessoa estava na casa dela esbanjando saúde, feliz e contente. Então, assim, as fake news não são algo novo, mas a proporção que elas tomaram, né, diante desse processo eleitoral extremamente caloroso que a gente teve, então elas ocuparam ocuparam um papel muito importante no cenário e se transformaram em um dos assuntos mais em voga quando a gente fala de internet. Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Não é apenas aquela pessoa que divulga a primeira vez a fake news que ela é responsável por aquela informação. Compartilhar uma fake news sem a responsabilidade de verificar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, também é um ato ilícito, tá? Então, a gente tem que refletir sobre a seguinte questão: a responsabilidade dos usuários da internet pela divulgação e compartilhamento de informações sem verificar a veracidade e fonte dessa informação é ato ilícito, tanto quanto aquele primeiro que divulgou a notícia, aquele que criou a fake news. Então, eu saí por aí compartilhando em redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos dos amigos, porque a gente sabe, publicou uma vez, né, compartilhou uma vez, isso vai ter uma proporção desmedida. E assim, quer queira, quer não, se a gente analisar essas fake news que foram publicadas, se a gente analisar com um pouco mais de calma, a gente percebe que tem alguma coisa errada na notícia, né? Mas assim, aquele impulso de eu ser o primeiro a compartilhar, o primeiro a contar para todo mundo, faz com que as pessoas divulguem essas informações sem verificar a veracidade delas. Bom, e aí vale a dica, né? Que da mesma forma que a gente tem o acesso a essas fake news em tempo real, eu tenho acesso a conteúdo de qualidade e informações de fontes oficiais e confiáveis na internet, né? Então não custa nada, quando a gente recebe uma notícia lá no WhatsApp, lá no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim,
né? E que a gente percebe que tem alguma coisa naquela notícia que, pode não ser real, ou é algo extremamente grave, né? Porque uma coisa é eu compartilhar uma mensagem inocente. Agora, fake news a gente sabe que de inocente não tem absolutamente nada, né? Então a gente percebe que o conteúdo é ofensivo, a gente percebe que talvez aquilo possa não ser real. Então, da mesma forma que eu recebi aquilo, eu jogo aquilo no Google e rapidinho fico sabendo se aquela informação é uma fake news ou não, né? E aí, e se for uma fake news, o que eu faço? Faço de conta que não é comigo? Que eu recebi e tá tudo ok? Ou que eu visualizei no Facebook e ok? Não é comigo mesmo, né? Não tá me ofendendo essa fake news tá se dirigindo a uma outra pessoa, então o problema dela. Não, né? A gente tem que denunciar e bloquear. Se não por uma questão moral, né? Afinal de contas, o que eu não desejo pra mim, eu não quero pro outro, mas por uma obrigação legal. Porque, como eu já falei, não só divulgar a fake news é responsabilidade, não só quem divulga a fake news é responsável pelo seu conteúdo, mas aquele que compartilha também é. Então, se eu vejo alguma coisa que não é legal, o Facebook tem, né? A tecla lá de denunciar e bloquear, o WhatsApp da mesma forma. Então, quer dizer, eu tenho meios. Do mesmo jeito que eu tenho meios e eu tenho um botãozinho lá que eu aperto para compartilhar, eu tenho também um botãozinho para bloquear e um botãozinho para denunciar, né? Bom, e para finalizar, eu vou trazer um tema que eu acredito que muitas pessoas não devem ter ouvido falar ainda, porque é algo que não é tão recente, mas muito pouco explorado. É uma coisa é o denominado estupro virtual. Estupro virtual? Isso mesmo. Bom, eu tenho certeza que para vocês deve estar soando como algo muito estranho. Mas como assim pode existir o estupro virtual se não tem contato físico? Pois é. A gente tem que primeiro partir de um esclarecimento. Até 2009, o artigo 213 do Código Penal exigia, para a caracterização do crime de estupro, a conjunção carnal, ou seja, o contato físico. Se não tivesse contato físico, não haveria como se caracterizar o crime de estupro. Entretanto, a partir de 2013, o artigo 213 sofreu uma alteração e ele passou a ter a seguinte redação, que eu acho importante vocês saberem o conteúdo desse artigo, porque para a caracterização da conjunção carnal, do estupro, não é mais necessário apenas constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Eu também tenho o crime de estupro caracterizado quando eu vou constranger, quando alguém é constrangido mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Ou seja, o crime de estupro se consuma não apenas com a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, mas também se a vítima for constrangida à prática de ato libidinoso. E essa é a grande novidade. E é bom deixar bem enfatizado isso, porque no mundo virtual, né, no mundo digital, isso é cada vez mais frequente, né? Então vale a dica pra gente, vale a dica pros filhos, ficar atento com aquilo que com o que se está experienciando dentro das redes sociais, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, para a gente ir para o caso concreto, né? Alguém de posse de fotos, vídeo ou qualquer material confidencial da sua propriedade, né? Sem que você saiba, pode ser um hacker ou pode ser inclusive alguma pessoa do seu ciclo de convivência, né? Alguma pessoa aí do seu, desculpa, não é ciclo, é nicho, do seu nicho de convivência, toma posse desse material e ameaça divulgar se você, por exemplo, não mostrar os seus seios, a sua genitália, ou praticar qualquer ato de lascívia através de uma webcam, né? Nada impede que, por exemplo, você envie esse tipo de material para alguém. Então tá, eu quero mandar, né? Quero mostrar para uma outra pessoa através da webcam, eu sei, minha genitália, praticar. Bom, cada um faz aquilo que bem entende, certo? Desde que seja maior de idade, que tenha consciência daquilo que está fazendo. Se eu quiser fazer
Desde que presente o meu consentimento, ok, não há crime. O crime vai se caracterizar quando esse envio ocorrer, ou não precisa nem ocorrer o envio, a pessoa pode apenas te ameaçar, né? Constranger mediante violência ou grave ameaça para o envio desse material. Aí sim vai se caracterizar o crime de estupro. Não necessariamente eu preciso ter enviado, desde que a pessoa tenha me constrangido mediante violência ou grave ameaça a praticar tais atos. Então mandar, por exemplo, um vídeo através da webcam ou fotos das minhas partes íntimas ou da prática de algum tipo de ato de lascívia, vai caracterizar o crime sim, tá? E o que é importante para você conseguir caracterizar o crime? Lógico, prova, né? Então a pessoa te ameaça, ela vai te ameaçar eventualmente por uma mensagem privada, no WhatsApp ou pelo Facebook, enfim, por e-mail. Então, guardar todo esse material, guardar as conversas. Isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa banal. Isso é uma coisa muito séria, né? E aí, é importante aqui mencionar para vocês que a gente já tem na justiça uma condenação por estupro virtual. A primeira condenação ocorreu em 10 de agosto do ano passado, de 2017. A gente teve a primeira condenação na justiça do que ficou conhecido, porque a partir daí é que veio essa denominação que a gente está usando no mundo jurídico do estupro virtual, mas que na verdade a denominação é estupro, crime de estupro, seja no mundo real, seja no mundo virtual, né? Nesse caso em específico, o agressor era ex-namorado da vítima e ele tinha fotos íntimas dela e ameaçou publicar essas fotos íntimas dela na internet, caso ela não enviasse para ele um vídeo dela se masturbando, né? E ele foi condenado, ele teve uma condenação por estupro, tá? Bom, de tudo isso fica pra gente o quê? Que os crimes do mundo virtual não se limitam aos crimes contra a honra. Porque a gente fica sempre... quando a gente fala em crime pela internet, a gente acaba se limitando a... fulano ofendeu cicrano, fulano tentou eventualmente furtar determinada quantia furtar não, né? Na verdade, se apropriar de determinada quantia de cicrano. Então a gente acaba associando os crimes na internet a crimes contra a honra, que são os crimes de injúria, calúnia e difamação, e os crimes contra o patrimônio, que o mais comum e que a gente mais escuta é o tal do crime de estelionato, que é o hacker que invade sua conta bancária, ou e-mails que chegam pedindo que você deposite uma quantia X, Y, Z, porque você vai receber tal coisa, e você não recebe, óbvio. Mas enfim, e tantos outros crimes aí patrimoniais. Agora, crimes de ordem sexual também podem acontecer pela internet. E isso só é possível hoje, esse crime ser caracterizado, né, como no caso do estupro, porque houve uma alteração legislativa lá em 2003, não específica para, 2009, não específica para os crimes na internet, mas que se aplica perfeitamente a esse caso. Para finalizar, a gente tem que ter em mente que todo direito corresponde a um dever. Assim, se temos o direito à comunicação, a expressar nossa opinião, ao acesso a novas tecnologias de informação, temos o dever de utilizá-las de forma responsável, da mesma forma que se espera que nos comportemos no mundo real, com urbanidade e respeito ao próximo. E ainda, que nos posicionemos de forma atenta para evitarmos sermos vítimas dos vilões do mundo virtual. Lembrando sempre que quando se denuncia a prática de um ato ilícito, seja no mundo real, seja no mundo virtual, não estamos protegendo apenas um interesse nosso, mas de toda uma sociedade. E isso é o exercício da cidadania. A sociedade nada mais é do que um conjunto de pessoas convivendo e compartilhando experiências. Então, se eu desejo mudar o mundo, o país, a cidade, o bairro em que eu vivo, a mudança tem que começar por mim. Se eu me acomodo e deixo a vida me levar, eu não posso esperar grandes mudanças depois. Mas se eu assumir uma postura autorresponsável e fizer o que me cabe, e no caso em que a gente está discutindo é utilizar de forma consciente as ferramentas disponibilizadas pelo mundo digital, como, por exemplo,
checar informações antes de compartilhar, respeitar a opinião dos demais usuários nas redes sociais, denunciar, bloquear perfis sociais duvidáveis, trazer do mundo virtual para o mundo real a prática de eventual crime, a fim de que o mesmo seja apurado e o responsável punido. Com certeza, a gente vai estar inspirando outras pessoas a agirem da mesma forma. E quando existe inspiração, sobrevém a mudança. E a inspiração pode acontecer dentro de casa mesmo. Um pai e uma mãe responsáveis com o conteúdo que acessam pela internet vão passar essa experiência para os filhos. E passando para os filhos, eles vão passar para os amigos, enfim. A gente consegue a mudança, ou pelo menos começar a mudança que a gente pretende. E eu vou um pouco mais longe. Tem o outro lado também. Curtir postagens, vídeos no YouTube que tenham uma grande relevância, compartilhar informações que agreguem valor ao próximo, isso também é exercício de cidadania e merece destaque nessa nossa conversa. Por mais que existam os vilões da internet, não podemos deixar que eles ofusquem todos os benefícios que ela trouxe para nós. Encurtando distâncias, fomentando a acessibilidade, como eu já falei, né, acessibilidade a cursos, a palestras, a qualificação, a propagação das informações do mundo inteiro em tempo real, dentre tantos outros benefícios que a gente bem conhece. Então a gente não pode deixar isso de lado e nem apagar esses benefícios, porque existem os malefícios. O que a gente não pode esquecer é que existe o mundo real, e nele é que a gente experiencia sentimentos que são ímpares, que não são possíveis no mundo virtual, como o calor de um abraço, né? Então, vale aquela dica. O mundo virtual é muito legal, é um mundo de infinitas possibilidades, mas o mundo real tem sentimento, né? E a gente precisa viver com equilíbrio entre esses dois mundos. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje estamos terminando o nosso primeiro Congresso Brasileiro de Inclusão Digital e de Aprendizagem. Agradeço a todos pela presença. Gostaria de deixar só uma pequena mensagem que inclusive eu já comentei anteriormente. A tecnologia é muito importante, ela é parceira da educação. Porém, os recursos de ensino e a internet e o meio virtual devem ser usados com muito equilíbrio. Na área de aprendizagem, devemos lembrar sempre que os recursos de ensino são importantíssimos para o aprendizado. Só que os recursos deverão sempre, os tecnológicos deverão sempre ser usados como meios em si mesmo. E quando eu uso como meio em si mesmo, claro, eu faço um planejamento, eu levanto objetivos, eu escolho os conteúdos adequados, as estratégias e faço também avaliação com meus alunos para ver se realmente eles gostaram, eles entenderam, eles participaram, assim como eu, professor, ou nós, professores, devemos fazer uma avaliação. Então, os recursos de ensino são muito importantes, sejam eles tecnológicos ou não, mas eles devem sempre ser usados como meios em si, né? Mas não como fins em si mesmo, tá? O lembrete a respeito do certificado, vou deixar aqui agora. O certificado de conclusão será entregue gratuitamente a partir de 1º de fevereiro de 2019. Quem desejar um certificado um pouco mais especializado ou específico, onde está o nome do professor, o conteúdo, né, e você terá que pagar uma pequena taxa. Deixarei aqui também o e-mail de contato com o Congresso, que é cedibweb@gmail.com. Qualquer dúvida, por favor, nos procure, nos contate. Obrigada, feliz 2019.